Louvado. Pois bem, amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, vamos estudar. Chegamos ao momento, azeitona da empada, momento de abrirmos a palavra de Deus. Romanos capítulo 14, vamos falar sobre a igreja, lugar de tolerância e acolhimento, chamados à comunhão e a mútua aceitação em Cristo. Vamos ler os versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: acolhei. Veja aí o imperativo, hein? Paulo está usando a sua autoridade apostólica. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para o quê? Discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, esse sou eu, mas o débil come legumes ou vegetais, enfim. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Deus o acolheu. Quem foi acolhido por Deus aqui nesta igreja? Todos nós. Todos nós. O que come carne, o que come alface, o que come legumes, vamos todos acolhidos por Deus. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos orar ao Senhor. Pai querido e amado, que oportunidade maravilhosa o Senhor nos concede a cada domingo de dar um mergulho nas águas da Tua Palavra, nas profundezas da Tua Palavra. A Bíblia diz, Pai, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, coração humano não percebeu o que Deus preparou, porém o Senhor revelou no Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia! Que palavra, Deus, maravilhosa! Imaginar que nós, seres tão pequenos e frágeis, podemos perscrutar as profundezas do teu coração. Como? Senão mediante um estudo bíblico orientado por Deus, revelado por Jesus, cujos véus dos olhos foram retirados pelo Espírito Santo, e podermos então, com seriedade, com estudo, com pesquisas, com orientação teológica, podermos trabalhar os temas no altar da igreja. Isto é saudável, isto é bíblico, é apostólico. Então queremos, Pai, seguir as pegadas dos apóstolos, andar nessas pegadas da fé e nutrir o teu povo com alimento sólido, que traga acolhimento, tolerância, traga paz para o teu corpo, traga vitória e unidade para o povo de Deus. Senhor, fala-nos aos nossos corações, é o que nós pedimos com muitos rogos, em o nome de nosso Senhor Jesus. E o povo amado de Deus diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, meus queridos irmãos, ovelhas amadas, servos de Deus. Igreja de Cristo, povo santo, povo amado, mais do que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, apóstolo dos últimos tempos, está fazendo uma convocação de vida aos crentes em Jesus. Ele está ensinando-nos a honrarmos tanto os compromissos terrenos que nós temos, tanto quanto, e inclusive através destes, honrarmos aos compromissos da fé que nós professamos. Pois, como nós podemos manter uma vida cristã de pé se nós não honramos as nossas contas, se nós chega alguém na nossa casa e descobre que tem lá um gato na conta de luz, não é verdade? Ou então lá uma trapaça num cartão de crédito, ou então você dá calote no teu irmão, não é verdade? Como é que nós poderíamos manter uma vida cristã de pé se a nossa vida não está andando de acordo com isso?
se nós não honramos a fé que professamos através das obras que nós praticamos. Então, Paulo elenca nesse contexto a ética com a escatologia, porque elas andam de mãos dadas. Ou seja, faz o mesmo que Pedro: quanto mais vede que o dia se aproxima, ou seja, escatologia, quanto mais vede que o dia do Senhor se aproxima, mais então tenha um proceder santo, mais então busque essa santificação. Por quê? Porque quanto mais vemos que o dia se aproxima, qual é a sentença profética de Deus concernente aos homens nesses últimos tempos? A Bíblia diz que os homens seriam egoístas, avarentos, desobedientes aos pais, mais amigos do mundo do que amigos de Deus, irreverentes, enfim. Então ele elenca ali na sua diátribe, na sua lista, ele elenca ali diversos frutos dos homens nestes últimos dias. Mas para a igreja de Jesus é diferente. Nesses últimos dias você vai ser mais amigo de Deus do que amigo do mundo. Você vai ser mais amigo das pessoas e vai amar mais ainda. Diga amém por isso. Nesses últimos dias você vai ter um proceder mais santo ainda, em nome de Jesus, amado. A Bíblia diz: sede santos porque eu sou santo. A pessoa diz: pastor, eu torço para os santos, louvado seja Deus. Não é isso, filho. É para que você seja santo nas tuas atitudes, em nome de Jesus. Então, ovelhinha amada, eu recebo em nome de Jesus que o povo de Deus nessa terra dê o testemunho da glória de Deus na sua vida, amado. Quanto mais o mundo exige de nós, sabe, vivemos num mundo fragmentado, exige uma sociedade líquida, uma sociedade sem compromissos, sem raízes profundas. É o que o mundo vai exigindo. É parte da quarta onda que está vindo. A terceira onda que moveu o mundo foi a tecnologia, a quarta onda da inteligência artificial, e o mundo está mudando, as famílias estão mudando, as coisas, os conceitos estão mudando, mas no meio disso tudo há um povo que está sobre a rocha, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um povo sobre a rocha. Então é isto que está sendo elencado como ética e escatologia, em razão do alvorecer da era vindoura. Pastor, quando que aconteceu este alvorecer? O dia começou a nascer, o sol começou a nascer da era vindoura. Quando isso aconteceu? Na primeira vinda de Jesus. Quando Jesus, na sua primeira vinda, ele inaugurou o reino de Deus, e junto a esta inauguração do reino de Deus, se você for linkar lá com Hebreus, os poderes do mundo vindouro vieram sobre a nossa vida, amado. Você sabe, os poderes do mundo vindouro já estão na tua vida para a glória de Deus. O que às vezes, irmãos, nós somos alvo de bênçãos e dizer assim: gente, aquele laudo médico mudou totalmente, a pessoa foi curada pelas chagas de Cristo. Como é que nós olhamos às vezes uma vida que estava aos frangalhos, destruída, imbuída nos caminhos do inimigo, e de repente chega na casa do Senhor e a vida vai ganhando forma, vai sendo transformada, e as tantas é água para o vinho, é uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo. Mas quem é que pode fazer esta obra senão o nosso Senhor Jesus Cristo? Então disse João 8,32: e se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem foi liberto em Cristo Jesus, amado? Diga: eu sou um liberto, eu sou um liberto, minha vida é livre do pecado, não estamos debaixo da escravidão, nós somos frutos da graça de Deus. Nós temos o poder do mundo vindouro que chegou em Cristo Jesus. Então, nós somos partícipes da nova aliança. Ou seja, amado, no mundo espiritual, diante de Deus, você é membro da nova aliança em Cristo Jesus. E esta nova aliança é eterna. Por quê? Foi feita no sangue de Jesus. Nada pode invalidar o sangue de Jesus. Então eu vou dizer uma coisa: todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, que nos foram outorgadas em Cristo Jesus, são irrevogáveis, estão na sua vida e vão permanecer. Paulo diz que os dons e a vocação são irrevogáveis. Então você é de Deus.
Eu sou de Deus, sou de Jesus. Diga para o teu irmão: meu irmão, você é uma bênção, você é de Jesus. Você é um templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Diga mais, diga: eu vejo Jesus na tua vida. Eu vejo a glória de Deus na tua vida. Eu recebo. Diga isso para ele. Tu és um abençoado, irmão. Tu és um eleito. Tu és cabeça, tu não és cauda. Tu estás por cima, não estás por baixo. Você é a imagem e semelhança de Jesus. Teu corpo é templo do Espírito Santo, irmão. E se Deus é por nós, aleluia! Foi isso que foi inaugurado em Cristo Jesus. E os religiosos na época diziam: gente, como é que esse homem faz essas coisas? Como é que esse homem faz? Eu acho que ele faz isso tudo com o Belzebu, que é o maioral dos demônios. E Jesus falou: olha, se eu faço isso para o Belzebu, quem é que faz? Os vossos pais. Faz pelo quê? Mas se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, em verdade vos digo que chegou o reino de Deus sobre vocês. O reino de Deus está em nossas vidas, irmãos amados. Jesus simplesmente é maravilhoso. Então, alvoreceu, chegou o reino de Deus. E, agora, isso é importante, pela continuidade da era presente, porque o reino de Deus foi inaugurado, mas nós continuamos ainda na era presente. Ainda existe pecado no mundo. Satanás ainda está agindo neste mundo. O príncipe da potestade do ar ainda age. Então nós vivemos um período único neste mundo de uma sobreposição de eras, em que já degustamos os prazeres do mundo vindouro, mas ainda sofremos e gememos, é o gemido que nós vimos nos capítulos anteriores deste mundo presente. E como é que nós agimos? A nossa ferramenta, uma ferramenta fulcral para o sucesso da vida cristã neste mundo, é o amor. É o amor. E pelo amor de Deus que está em nossa vida, ouça, por causa do amor de Deus transbordante na tua vida, é que nós somos levados a abandonar os desejos da carne. É o amor de Deus que nos constrange. É o amor de Deus que nos transforma. É o amor de Deus que nos cura. É o amor de Deus que nos dá certezas e convicções. Amado, que este amor de Deus faça aí uma transformação total na tua vida e na minha vida, diariamente. Diariamente. Paulo diz que nós somos transformados como? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Quem é que comunica todos esses dons para a nossa vida? É o Espírito Santo. O Espírito Santo transborda em minha vida, em tua vida nesta hora, de forma tremenda. Então Paulo ele diz em Romanos 13, versículo 8 a 10, olha lá: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor. Certo amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem feito o quê? Nada mais, nada menos do que cumprido a lei. Olha, amado, que isso aqui é muito importante para a nossa vida. Você cumpre a lei através do amor. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor não faz o quê? O amor não pratica o mal. Você já viu aquela pessoa que diz que ama, mas maltrata, pisa, humilha, xinga, adultera, furta, rouba, e depois diz que ama? Não ama. O amor não pratica o mal. Diga: o amor não pratica o mal. O amor não pratica o mal. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, amado, quando Paulo está dizendo que nós estamos aqui movidos por este poder, meu amado, isso é real. Isso está agindo em nossa vida. O Espírito Santo está fazendo uma obra em nossa vida. Então, em nome de Jesus, por causa deste amor, nós superamos diariamente a carne desta era perversa.
nós cumprimos os propósitos da lei. Se a lei dizia, não matarás, não adulterarás, e as pessoas não tinham poder para vencer isso, porque elas estavam caminhando por si, para seguir uma lei. Então não conseguiram cumprir a lei, mas agora em Cristo Jesus, lembra-se que os discípulos disseram, Senhor, fica aqui conosco, não nos deixe. E Jesus falou, olha, se eu não for, eu não posso derramar o Espírito. Então o Espírito Santo foi derramado em Cristo Jesus, e por causa deste derramar, Ele te capacita a superar os desejos da carne. Ele capacita a igreja de Jesus a estar unida no amor. Ele capacita a igreja de Jesus a orarmos uns pelos outros. Olha, uma das coisas mais difíceis, a orar pelos nossos inimigos. Às vezes nós temos diante de nós aí, amados, tantas coisas deturpadas em nosso país e no mundo inteiro, e nós temos um chamado à oração. E eu declaro em nome de Jesus que o Brasil é uma bênção nesta terra. Que em nome de Jesus, todo o nosso governo, os nossos políticos, sejam eles de direita ou de qualquer outra, de esquerda, qualquer coisa, nós declaramos os nossos políticos, Pai, abençoados em nome de Jesus, que sejam tocados por causa do amor de Deus, que possam receber agora uma chuva do poder do Espírito Santo sobre a tua vida, libertando-os, Deus, a superar os desejos da carne, e o povo de Deus diga amém por isso. Romanos 13, versículos 11 e 12, olha lá, e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Olha aí, amados, a necessidade de conhecermos o tempo. Você sabe quando a Netflix ofereceu a Blockbuster comprar a plataforma por 50 milhões, naquela época que se alugava fitas, cassetes e vídeos, falaram, não, compra aqui a Netflix por 50 milhões. A Blockbuster fez o quê? Riu na cara deles. Riu. E hoje quanto vale a Netflix? Sei lá, 400, 500 bilhões de dólares. E quanto vale a Blockbuster? Faliu. Porque não conhecia o tempo. Então assim existe, em toda a vida é assim. Amado, é importante estar atento à mudança dos tempos. Hoje não se trata mais, não se lida mais com os jovens como antigamente. Nós precisamos estar caminhando junto com essa geração para que possamos responder às perguntas que eles estão fazendo. Não, a gente fica fazendo resposta para quem não está perguntando nada. E possamos alcançar o coração dessa gente. Então diz, a vós outros que conheceis o tempo, seja vocês que têm a orientação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Diga amém, eu recebo esta palavra. Ele diz, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ô meu amado, quem é que recebe as armas da luz aí na sua vida, amado? Que o poder da oração seja tremendo através da tua vida, amado. Que, como disse lá a rainha, eu tenho medo da oração daquele homem, porque quando ele ora os céus tremem. Meu amado, que a tua oração faça tremer lá o local onde você trabalha, o condomínio onde você mora, amado. As pessoas sintam a presença de Deus quando passarem na porta da tua casa. Eu recebo isto, amado. Já tive o bom testemunho de gente entrar na minha casa e quando bota o pé dentro da minha casa diz assim, que paz que eu sinto aqui dentro dessa casa. Isso não vem de mim certamente, isso vem do Espírito Santo de Deus, amado. E que o Espírito transborde na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, em cada atitude, amado. E no caminho da tua vida você vai destilando este poder que só o Espírito Santo pode dar. Eu recebo. São as armas da luz, porque nós somos tentados todos os dias a usar as armas do mundo. Nós somos tentados todos os dias a nos assemelhar a eles. E às vezes é mais difícil, não? Às vezes é complicado. Falamos aqui o exemplo daquele senhor que estava pregando num ônibus, de repente levanta o cara, pô, dá-lhe um tapa na venta. Gente do céu, que o Senhor nos livre de uma coisa dessa. Você imagina ali o nervo daquele homem como deve ter, sabe? Mas foi o Espírito Santo ali que foi derramado naquele homem, ele ficou tranquilo.
ficou tranquilo e falou: gente, não vou responder tapa com tapa. Não vou dar tapa e outro tapa. Não vou vencer o mal com o mal. Ali aquele homem deu um testemunho para o mundo inteiro, que o Senhor da vida dele não é o mundo. O Senhor da vida dele chama-se Jesus Cristo, Senhor de senhores. Jesus Cristo, Senhor de senhores. Então Paulo diz: agora é a hora, ou seja, é a era vindoura que chegou. A hora da salvação está mais próxima do que no início cremos. Ou seja, a plenitude da redenção. Salvação é sotéria, do original. A plenitude da sotéria, a plenitude da salvação, a plenitude da redenção, as bênçãos espirituais. A Bíblia diz que você foi abençoado, nós fomos abençoados com o crente Abraão. Amado, esta é a plenitude, não é apenas plenitude de que todos os gentios serão alcançados. É claro, todos os gentios de Deus precisarão ser alcançados na sua plenitude, mas é uma questão também de plenitude das bênçãos de Deus em nossa vida. É o nível de entendimento da pessoa de Deus, é o nível de entendimento do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nos relacionamos com Deus, melhor lhe reconhecemos a sua voz. Quanto mais andamos com Deus, mais trilhamos a jornada do Senhor em nossa vida. Quanto mais de Deus está em nós, mais a luz dele reflete nessa sociedade. Somos mais de 60 milhões de cristãos nesse país, irmãos. Temos tido pouquíssima relevância devido ao número de pessoas que temos. Mas eu creio, irmãos, que Joãos Batistas vão se levantar nesta geração. Receba na tua vida Davis, aonde se levantar nessa geração para impactá-la com o poder de Deus. Josés do Egito, que mesmo humilhado, fustigado, perseguido, vendido, difamado, preso, dado como morto, é o homem que se manteve fiel a Deus e no final não pagou vingança com vingança. Diante dos seus tosquiadores, ele disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou tudo isso em bem. Oh, isto é graça, isto é graça. Daniel, que foi um grande no meio dos ímpios, amado, eu declaro a unção de Deus na tua vida, porque o melhor crente não se vê quando é que ele canta melhor na igreja. O melhor crente não se vê pelo que toca melhor nos músicos da igreja. O melhor crente não se vê pelo que prega, ou pelo que ora, ou pelo que está agindo em qualquer área do departamento da igreja. A melhor maneira de se ver um melhor crente é quando ele está no meio da sociedade, é quando ele está no meio dos ímpios, é quando ele está lá no mundo influenciando e levando Jesus para aquelas pessoas. É quando ele chega num ambiente onde tem ímpio e os ímpios digam: opa, chegou o crente, vamos respeitar. É quando ele chega no lugar e ele tem bom tempero, tem sal na sua vida, e as pessoas gostam de ouvir o que você vai falar para elas. Sabe por quê? Porque é Jesus na tua vida, amado. É a graça na tua vida, amada. Receba este poder de Deus aí. E quando você estiver chegando lá no supermercado, vai dizer: ih, está chegando aquela irmãzinha que vai falar de Jesus. Para aí, assume meu lugar que eu vou ficar ali, que ela vai vir falar comigo. Louvado seja o Senhor. Eu recebo esta palavra, amado. Ou seja, nós somos sal da terra e luz do mundo. Olha para o teu irmão: e aí, meu irmão Ita, tudo bem? Fala para ele aí: irmão Ita, irmão sal. Ita é sal. Irmão sal, mas aquele sal é refinado. Melhor, o irmão Himalaia, irmãos Himalaia da igreja. Flor de sal, sal rosa, sal bom, amado. Diga aleluia, amém? Então, a salvação de Deus ocorre, porque isso aqui, amado, o que isso aí, Paulo está abordando isso? Porque a salvação de Deus ocorre no contexto presente, dentro desse contexto do mundo. No meio da luta que a salvação de Deus vem e nos resgata. Por isso, ele dá ênfase de o cristão viver em santidade. Amados, quanto mais próximos de Deus, mais a vida vai sendo transformada. E isso vai se traduzir na tua forma de tratar as questões profissionais, a tua forma de tratar os teus familiares,
a tua forma de tratar a esposa, a tua forma de tratar o marido, forma de tratar os teus filhos. A santidade de Deus, a operação do Espírito vai se traduzir como você lida com as questões materiais. Os teus valores e princípios são inegociáveis. Cristão no meio da política, pastor, é possível? Sim, é possível. Pode ser difícil, mas é possível. Cristão em determinados cargos, irmãos, eu vou lhe dizer, eu oro e recebo em nome de Jesus que Deus levante Daniéis nesta geração. Homens que quando peguem lá numa caneta para colocar uma lei no papel, ele esteja não imbuído de sangue do capiroto, mas que ele esteja embebido pelo Espírito Santo de Deus na vida dele. Eu creio nisto, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o Senhor desta nação é Jesus Cristo, irmãos amados. É Jesus. Satanás não é dono de nada. Satanás é um mentiroso que se achava dono e ofereceu a Jesus lá no monte da Judéia na tentação, o deserto da Judéia, ofereceu o reino do mundo. Ele não é dono de nada para oferecer nada. O herdeiro de todas as coisas chama-se Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o dono de todas as coisas. E nós somos filhos do dono. Então, amados irmãos, a escatologia, portanto, essa correlação dos últimos dias com a nossa vida, ela é base para a ética cristã. Nós devemos abandonar as obras das trevas e empunhar definitivamente as armas da luz. A consciência da nossa identidade, isso é a nossa identidade cristã. Quem somos nós nesse mundo? Quem somos nós diante da nossa vizinhança? Quem somos nós no nosso dia a dia, irmãos? Somos de Deus, somos de Jesus. Versículos 13 e versículos 14, ele diz: andemos como? Dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e em ciúme de você. Amado, ciúme não é coisa boa não, amado. Você tem que confiar no teu cônjuge, confia nessa pessoa, bota confiança. Irmãos da igreja, a mesma coisa. Eu tenho ciúme, o irmão nunca pode visitar outra igreja. Pode, claro que pode. Nós somos de Deus, nós sabemos o nosso lugar, conhecemos o nosso chamado, amamos a nossa denominação. Teve lá uma festividade, amém, louvado seja, oramos e declaramos que seja uma bênção em nome de Jesus. Que Deus possa levantar mais e mais pessoas no mundo para falar do Evangelho. Aí ele diz: mas revesti-vos quem? De quem? Do Senhor Jesus Cristo, e em nada disponhais para a carne, saxe, do original, no tocante às suas concupiscências. Amado, o dia que nós recebemos Jesus, a carne continuou viva. A carne não morreu, a carne continua viva, ela continua tentando. Agora, pela fé, nós morremos para a carne e renascemos em Cristo Jesus. Mas ela continua tentando. A tentação da carne continua agindo. Mas em nome de Jesus, amado, os poderes do mundo vindouro, o poder da palavra de Deus é real, é tremendo. As armas da luz estão à tua disposição. O Espírito Santo está trabalhando em nossa mentalidade para que nós estejamos conscientes da vontade de Deus, conscientes da verdade de Deus. E outra coisa, amado, não há desculpa. Por quê? Porque você já foi liberto do domínio do pecado. Você não é escravo do pecado. Diga: eu não sou escravo do pecado. Você foi liberto em nome de Jesus. As forças da carne são fortes. Os desejos da carne são fortes. Às vezes lá o pezinho na casca de banana, um probleminha, ou então você está lá na estrada, pegou a estrada lá para Petrópolis. Estamos fazendo um trabalho lá no Senac, lá o nosso restaurante fictício, Degustando na Serra. Então você pegou lá o teu carro e foi lá para Degustando na Serra. Está lá naquela estrada e de repente, veio uma lama no teu vidro. Você vai limpar o para-brisa, vai limpar e vai continuar
a tua jornada, porque, amado, nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Nunca, diga nunca, não sou. Você não vai retroceder, você é de Deus e a tua vida será conservada. Então, esse respectivo despojar-se da injustiça e revestir-se da retidão reflete a nossa luta. Porque a pessoa diz: pastor, louvado seja Deus, eu creio nisso tudo, eu penso desta forma mesmo, é assim que a minha mente funciona. Mas, pastor, o negócio é difícil, hein? A coisa é difícil no dia a dia, é uma luta tremenda, e quando eu me vejo, eu já estou falando mal de um, e quando eu me vejo, eu já estou, ao invés de comer um pedaço de pizza, já estou na 10º pedaço, né? Né, irmão Olhado? Amém? Louvado seja Deus? Amém. Isso é amém, viu? Foi verdadeiro. Então, amado, quando me vejo, a pessoa diz assim: pastor, mas que coisa é essa? Porque eu não sou, sabe, livre disso aí, e parece às vezes que eu não sou cristão. Amado, se você tem esse pensamento, essa luta, fique em paz, é o Espírito Santo de Deus que está trabalhando na tua vida. Porque a carne está, na carne foi o pecado, está aqui, amado, não adianta. Enquanto existir mundo, vai existir tentação. Enquanto existir mundo, vai existir pecado. Enquanto existir mundo, vai haver essa luta. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que há um refúgio, e esse refúgio é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz, olha, e ele agora usa o imperativo, ele diz: andemos dignamente. Não nas noites, nas noitadas, mas andemos como em pleno dia. Não em bebedices, em orgias, em impudicícias, em carnalidades. Nem nada disponhais para a carne. Andemos dignamente. Essa é a ordem apostólica. Ou seja, em outras palavras, dentro do contexto, cumpramos a lei. Cumpramos o propósito da lei. Mas como, pastor, cumpriremos os propósitos da lei? O fim da lei é Cristo. Como? Portanto, ele está falando de quê? Vivamos em amor. Porque quem cumpre o amor, cumpre toda a lei. Então, amado, eu declaro que o amor de Deus é a força motora da tua vida, amado. É força motora. Então, estar liberto da lei de Moisés não é viver uma vida licenciosa. Pelo contrário, é viver o amor cristão, e somente pelo amor você e eu vencemos a carnalidade. Vencemos a carnalidade. Se não for o amor de Deus, amado, não sobra nada. Não fosse o poder deste amor que transformou, gente, eu sou uma nova criatura. Eu estava perdido, eu estava no mundo, estava desgarrado. Amados, todos nós sabemos como nós chegamos um dia na igreja de Jesus, como a vida estava, o que aconteceu, mas eu vou dizer, amado, este amor vai continuar na tua vida até a eternidade, amado. Céus e terra passarão, mas este amor, a sua palavra, não irão passar, amado. E outra coisa, dos olhos serão enxutas todas as nossas lágrimas. E quando nós estivermos diante do nosso Senhor, amado, amado, eu já peço logo a tolerância, que vamos entrar agora nisso aqui, já peço logo a tolerância e a paciência dos irmãos, que eu vou ficar uns 3 milênios abraçados com Jesus. E vai fazer uma fila lá gigante atrás de mim. Sai daí, não, pera aí, mais um pouquinho, fiquei a vida toda lá, agora, pera aí, deixa eu ficar aqui nos pés de Jesus, que, amado, Ele é lindo, Jesus é maravilhoso. E todo mundo vai querer, pera aí, calma aí, vai ser uma correria. Mas eu vou dizer uma coisa, amado, como é bom ter a presença e o poder de Jesus em nossa vida. Isso faz toda a diferença. Então, quando Paulo, debaixo desta orientação, dessa bússola, deste contexto, escreve à igreja de Roma, por quê? Porque existiam tensões entre os cristãos judaicos, os judeus e os romanos, de origem judaica e de origem gentílica. Haviam tensões entre eles. Alguns eram chamados fracos na fé, que mantinham suas práticas judaicas, e dentre elas as restrições alimentares, observâncias de oblações e outras coisas,
e outros eram considerados fortes, eles se sentiam livres dessas práticas. Então, tanto os cristãos fracos na fé, quanto os fortes da igreja de Roma, Paulo está dizendo, foram acolhidos por Deus. Você, fraco na fé, que ainda está mantendo algumas tradições, questões alimentares especialmente, você foi acolhido por Deus. Não julgue teu irmão que está lá comendo carne. Você que não se vê baseado debaixo dessas restrições, fortes na fé, não menospreze teu irmão. Sabe por quê? Assim como você, ele também foi acolhido por Deus. Então, todos aqueles que foram acolhidos por Deus devem acolher os seus irmãos também. E depois ele diz, os cristãos devem acolher uns aos outros. Por quê? Amados irmãos em Cristo Jesus, porque todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo igualmente. Todos nós somos responsáveis. Amado, você tem a sua responsabilidade pessoal diante de Deus. Seja fraco ou seja forte. Vamos todos comparecer perante o Senhor Jesus. Diga amém por isso. Então, Paulo está tratando, agora isto aqui é um ponto que você não pode perder esse fio da meada, ok? Paulo está tratando de questões indefinidas. Teólogos chamam essas questões indefinidas de zonas cinzentas. Ou seja, ele está tratando de aspectos não essenciais para a fé cristã. Não essenciais, em relação aos quais os cristãos são livres para decidir. Então, tudo que não é essencial para a fé, não é tema essencial definido na Bíblia, não é definido, não é essencial, você é livre para decidir. É isso que Paulo está dizendo. Então ele faz um apelo para que os cristãos tenham comunhão uns com os outros, e especificamente para que o fraco e o forte na fé se aceitem mutuamente em Cristo Jesus. E desta forma, Paulo está tratando o quê? Que não haja divisão na igreja, não hajam panelinhas na igreja, contendas desnecessárias no meio do povo de Deus. Olha, não, porque eu sou o crente forte, então eu sou melhor do que aquele, então eu, sou mais assim, o assado, e o outro, e pronto, a panelinha de quem come cenoura, a panelinha do que gosta da picanha maturada, a panelinha de quem gosta de uma Coca-Cola, e aí pronto, fica um lá orando contra o outro, fazendo as orações precatórias, e a igreja está dividida. É braço para um lado, é perna para o outro. E onde ficou o amor nisso tudo? Foi-se embora. E às vezes, por causa de questões bobas, menores, o povo de Deus está aí brigando. Tem que ir para a igreja. Se o pastor agora está com essa modinha de botar pulseira de couro, perdeu a unção do Espírito Santo. Está muito moderninho para o meu gosto. Esse pastor aí faz um negócio no cabelo assim, ó, que ele bota o cabelo assim. É melhor ter o cabelo assim e ter uma vida santa do que ter cabelinho de boi lambeu e ser um devasso. Não é? Não, agora o pastor está botando sapatênis para ficar mais bonitinho. Não, é que o pastor está gordo, só por isso. Se o pastor botar paletó e gravata, fica feio. Fica muito legal. Então ele está dando uma disfarçada, está botando a camisa para fora da calça. É só isso. Então, existem questões, às vezes, necessárias no meio da igreja de Jesus. Olha, vamos lá em Timóteo, os textos conversam. Olha agora aqui, Paulo vai falar de algumas coisas essenciais e comportamentos na igreja. 2 Timóteo 2, 20 a 26, olha lá. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém
Veja que ele está tratando de questões de heresias, de doutrinas, falsas doutrinas ou doutrinas verdadeiras. Quem está praticando como um vaso de desonra, está cheio de heresias, picuinhas, que usou pulseira de couro, ou cabelo para lá e para cá, ou se o irmão tem uma sobrancelha que liga de um lado ao outro, já não é nem sobrancelha, ele tem uma monocelha de um lado para o outro, e tudo mais. Aí não pode, tem que ter... O cara fica preso nessas coisas. Aí Paulo diz: se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro fazem o quê? Invocam ao Senhor. Amado, não tem como tu falar do irmão assim por besteira e depois lá invocar o Senhor. E Deus está falando: meu filho, mas você está se contradizendo. Então veja como é que as coisas são ligadas na palavra. O versículo 23: repele as questões insensatas e absurdas, pois sabem que só engendram o quê? Contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor, quem é servo do Senhor aqui nesta igreja? Não viva diga amém por isso. E sim deve ser o quê? Brando para com todos, apto para instruir, seja ele paciente. O irmão Jó mandou um abraço para todos. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de quê? De que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Olha aí, amado, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, quando o cara está lá, picuinha com um, briga com o outro, e que não sei o quê, e que não pode, sabe, coisas meninas, coisas que não tem a ver, ele está preso pelos laços do diabo. E aí, com mansidão, com exortação, com paciência, amado, às vezes tem coisas, por exemplo, isso é tema de mensagem para casais. Qual é a consagração de um matrimônio? A consagração é o perdão. Você imagina um casal com 50 anos de casal. Quantas vezes não se perdoaram? Não é verdade? Bota 50 dias dentro da mesma casa, já é o suficiente. Então, amado, com paciência, com amor, com mansidão, com brandura, apto para instruir, e aí a coisa vai acontecendo, o Espírito age. Então é nessa mútua aceitação e ação das armas da luz, revestidos das armas da luz. Nós precisamos, isso é um treinamento, irmãos, para a vida toda. Às vezes nós estamos diante de questões na vida, na igreja, na família, no trabalho, que nós queremos agir com as nossas armas. O negócio é o seguinte: eu vou dar logo ali uma banda, acabou, está tudo certo. Não pode. Vou puxar logo ali o tapete, vou fazer. Mas cadê a tua paciência? Cadê o teu amor em Cristo Jesus? Cadê Cristo Jesus na tua vida? Não é verdade? Então, amado, eu declaro em nome de Jesus que já não somos mais nós quem vivemos. É Cristo quem vive em nós. É Cristo. Não vai ser fácil. Não estou dizendo que é fácil. Mas tudo é possível que crer. Eu declaro que é possível. Diga: é possível, é possível. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Então, em razão de ambos, fracos e fortes, terem sido acolhidos por Deus, ambos devem se aceitar mutuamente. Então olhe para o teu irmão e diga: meu irmão, eu te aceito em nome de Jesus. Me aceita com os meus problemas, meus erros, minha gordurinha más. Eu te aceito, meu irmão. Irmãos cabeludos, irmãos Sansão, irmãos carecas, profetas. Sabe? Lá no Antigo Testamento falaram do careca, morreram comidos por urso. Aqui é diferente.
Eu declaro, irmãos, que nós nos aceitamos em Cristo Jesus. A graça de Deus é mais exigente do que a lei, amado. Muito mais. Só que lá na lei, sendo menos exigente, eles não cumpriam porque estavam vazios. O templo era vazio. Agora, na graça de Deus, o templo está cheio do Espírito Santo. É Deus na tua vida, amado. É Deus. Então, ovelha amada, Romanos 14, 1 a 4. Vamos lá, vamos caminhando, estamos aí nos 10 minutos. 14, 1 a 4. Acolhei ao que é débil na fé para fazer um brainstorm. Como é que é aquele negócio? Brainstorm. Brainstorm. Acolhei o que é débil na fé para fazer um brainstorm. Não, nesse caso não. Existem casos que sim, que a gente deve reunir os irmãos, fazer lá, pegar lá tudo e o segmento. Houve isso, por exemplo, em Atos capítulo 15, na igreja de Jerusalém. Mas nas questões doutrinárias, questões da fé, acolhe o débil na fé, não porém para discutir opiniões. Às vezes, amado, você pega uma pessoa que chega do mundo na igreja, ela está frágil, está quebrada, foi humilhada, está caída, está sensível. E aí chega na igreja, num ambiente onde se discute coisas que não tem, a pessoa acaba de cair e vai para o mundo de vez. Eu estava melhor lá na minha roda de samba. Eu estava melhor o cara é carioca, se não sabendo mexer o pé, não é carioca. Olha aí, a amada não sabe, mas eu sou um português carioca. Não sabe, gente, nessa igreja ninguém sabe sambar aqui. Que bom. Graças a Deus. Eu também não sei, aquilo ali foi só um lampejo, que eu não sei nem de onde veio isso. Não, mas aí assim, graças a Deus, eu nunca dancei na boquinha da garrafa. Graças a Deus. É verdade. Já faltei até noivado para ficar na igreja. Louvado seja o Senhor. Mas já até perdi. Sambei ali, já nem sei para onde eu fui. Sambei para o outro lado. Não, já peguei fio da meada. Então a pessoa diz assim: pastor, eu estava melhor lá no sambinha e tal, não sei o quê. Porque aí chegou na igreja, encontrou discussões, encontrou brigas, encontrou um puxando o tapete do outro, um difamando o outro, o irmãozinho olhando para a irmãzinha que é casada, a irmãzinha não sei o quê. Amado, essas coisas não podem existir na casa do Senhor. Nós somos santos e irrepreensíveis, diga amém por isso. Então, aí ele continua, olha lá, versículo 2: um crê que tudo pode comer, mas o débil como legumes. Quem come, não despreze o que come. Quem não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Versículo 4: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou ele cai, mas, eu recebo, amado, estará em pé. Por quê? Porque o Senhor é poderoso para o suster. Você recebe na tua vida, amado, que a mão de Deus sustente você e a mim, irmãos. Eu recebo. No meio desse mundo tão ingrato, no meio desse mundo de guerra, você sai da porta de casa, 1, 2, 10 leões por dia que você tem que vencer, meu amado, é urso, é leão, você sabe, é deserto de Davi 2.0, e olha lá, meu amado, mas a mão de Deus está sustentando e guardando a tua vida todos os dias. O Senhor é poderoso para te suster, amado. Satanás e as forças do mundo tentam nos jogar para baixo, tentam nos fazer cair, mas eu vou dizer uma coisa: há uma rocha firme e segura sobre os nossos pés, e essa rocha é o nosso Senhor Jesus. A nossa casa está sobre a rocha. Se você está ouvindo a palavra e praticando esta palavra, a tua casa está sendo construída sobre a rocha. Chuva, vento, rio sopra, vem com força, vem urso, vem leão, vem guerra, vem briga, vem isso, vem aquilo, mas eu vou lhe dizer, amado, com a linguagem de Romanos capítulo 14, versículo 4: o Senhor é poderoso para te suster. Aleluia! Então, amados, a nossa fé em Cristo, a nossa fé está em Cristo Jesus.
Tanto a fé do fraco quanto a fé do forte está em Cristo Jesus. Se, portanto, a nossa fé está em Cristo, nós fomos acolhidos por Deus, devemos nos aceitar uns aos outros. Então, igreja é lugar de acolhimento. Diga, igreja é lugar de acolhimento. Acolhimento. Acolhimento sem julgamento. Ouça, vou repetir, estamos tratando de questões não essenciais. Não estamos falando de coisas que a Bíblia definiu. Homossexualidade é pecado e tem que ser falado na igreja de Jesus. Adultério é pecado e não faz parte do comportamento cristão. E tantos outros pontos que podemos tocar aqui. Agora, em questões não essenciais, igreja é lugar de acolhimento sem julgamento. É lugar de respeito às convicções pessoais. Às vezes tem lugares e instituições que parece que querem que as pessoas não pensem. As pessoas não têm direito de pensar. Cristianismo é o contrário. Nós tornamos as pessoas saudavelmente mais críticas. Tornamos as pessoas saudavelmente com capacidade de pensamento. Porque nós não queremos que nenhuma das ovelhas de Jesus, quando estiverem no mundo, sejam arrebatadas pelo lobo. Quando a voz do lobo chegar, a ovelha tem discernimento do Espírito. E você vai discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Diga amém por isso, amados irmãos. Então, respeitos às convicções pessoais. E em se tratando de questões que a Bíblia não condena explicitamente, portanto, nós fomos chamados ao acolhimento. Portanto, irmãos, todos nós somos servos de Deus. Estamos sujeitos ao mesmo Senhor. Se você concorda com isso, diga amém. Sujeitos a Jesus Cristo. E somente Ele tem a prerrogativa do julgamento, sendo Ele o juiz. Portanto, amado, isso deixa explícito para a nossa vida, irmãos queridos, que nós devemos viver em obediência ao Senhor e deixar diante de Deus, a Ele, a capacidade de julgamento. E esse que tem a capacidade de julgamento já disse que perante o tribunal dele você será posto livre, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Então diga obrigado, Jesus. Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu favor, pela tua justificação, pela tua redenção. Agora, pois, a salvação já é agora mais próxima do que naquele tempo. Oh, meu Deus, que o teu povo cheio de abundância dos dons espirituais, do poder do Espírito Santo, seja poderoso nesta terra, meu Deus. Em nome de Jesus, poderoso no acolhimento. Tanta gente, meu Deus, que chega à tua igreja, à volta do mundo, Pai, cansadas, sobrecarregadas, aflitas, maltratadas, cheia de carrapichos e machucados, e é na tua igreja que elas são curadas, são tratadas, são saradas. É na sua igreja que a depressão vai embora, a ansiedade cai por terra. É na sua igreja, Jesus, que há um povo que expressa a glória do Senhor. Um povo que canta e louva Jesus. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Então, irmãos queridos, Romanos capítulo 14, 5 a 8, estamos nos 5 minutos para terminar. Diz a palavra do Senhor, 14, 5 a 8. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha o quê? Opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz.
E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come. E também dá o quê? Graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos, ou quer, pois, morramos, somos de quem? Então diga, eu sou do Senhor. Vamos dar um aplauso a esse Senhor Jesus, lindo e maravilhoso. Então, cada indivíduo deve tomar a sua decisão pessoal em relação ao que come, em relação ao que bebe, a dias especiais, a questões da sua vida, amado, é você com Deus. Pastor, para mim o domingo é o dia do Senhor. Amém. Para mim também é. E os outros dias também são. Para mim também. Ponto. Pastor, eu gosto de uma picanha. Parabéns, eu também gosto. Quiser me convidar, não me convide para rodízio de rúcula, que eu não vou aparecer. Também nem sei se existe rodízio de rúcula. É verdade? Mas um rodíziozinho de carne, picanha, maturada, amém, louvado seja o Senhor. E quem gosta só de legumes, parabéns, irmão. Você vai ter bastante saúde também, louvado seja o Senhor Jesus. Então, irmãos, em razão de ambos, de tudo. Em razão de ambos terem de prestar contas a Deus, nenhum dos dois tem o direito de julgar a opinião do outro em assuntos não essenciais. Romanos capítulo 14, versículos 9 a 12, diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Julga o que come, ou então despreza o que não come. Por quê? Pois todos compareceremos perante quem? Tribunal. Quem é o general? Quem é o general? General, capitão, brigadeiro. É Jesus, amado. Quem é o rei dos reis? Senhor dos senhores. Você e eu vamos estar diante do tribunal dele. Sim, ponto final. E o que sei lá o que, da promotoria está falando? O que te interessa? Não interessa nada, interessa o que o juiz está dizendo a teu respeito. Então, amado, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amado, um bom conselho para nós cristãos, com aquele amor e carinho especial, sabe qual que é? Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Isso é um ótimo conselho, porque às vezes a pessoa está lá com lupa na casa do vizinho, bota aquele estetoscópio na parede, copo para ouvir, que não sei o quê, sabe? E é fio de telefone, agora nem precisa de fio de telefone, é online, pastor. Que negócio é esse? Agora tem até chat GPT para me ajudar com esse negócio. Só Jesus na causa. Nada disso, irmão. Nós somos de Deus e temos paz. Eu declaro a paz de Deus no corpo de Cristo. Então, amados, temas, só vou passando, não tem tempo para desenvolver, mas assim, temas não essenciais são questões importantes? São questões importantes. Porém, não tem relação direta com os fundamentos da fé cristã. Pastor, o que é fundamento da fé cristã? Por exemplo, justificação pela fé. Você não pode ser crente e dizer que quem te justifica é Maria. Você não pode ser crente e estar adorando São Judas Tadeu. Aí você não é crente. Você é justificado unicamente pela pessoa de nosso Senhor Jesus. Diga amém por isso. Ponto essencial. A divindade de Cristo. Você precisa crer que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Era Deus andando na terra. E ponto. Explica isso, pastor. Não dá para explicar, amado, só para crer. E bem-aventurados são aqueles que crerem. E quem crê, diga amém por isso. Divindade de Cristo, a volta de Jesus. Amado, você está esperando a volta de Jesus? Quem está esperando a segunda vinda de Cristo? Eu estou. Isso é um tema essencial da fé. Nascimento virginal de Jesus. Amado, Jesus foi o único homem que foi semente da mulher. Não teve a semente do homem ali, foi obra do Espírito Santo. Ponto. É ponto fulcral. A inspiração da Bíblia Sagrada. Amado, a Bíblia é a palavra de Deus. Diga amém por isso. A Bíblia não contém as palavras de Deus, ela é a palavra de Deus.
não é apenas sola escritura, é também tota escritura, toda a palavra de Deus. Então, disse um pensador da igreja: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade; e em todas as coisas, amor. Pastor, exemplo de assuntos não essenciais: tamanho de cabelo para os homens. Pastor, o irmão ali parece que é o Sansão, tem o cabelo que vai lá na cintura. Deixa o cara, qual é o problema dele? Pastor, o outro irmão ali queria ter cabelo, mas não tem, por que ele não corta e dá para o outro? Não sei, mas qual é o problema? Deixa ele. Então, quais bebidas devo ingerir? Amado, sabe, formas apropriadas de entretenimento. Pastor, crente vê filme de terror? Amado, cada um tem a sua mente definida. Dons miraculosos são para os dias de hoje ou não? Sim, amado, eu creio que sim. Tem gente que crê que não, crê num sensacionismo. Parou? Eu creio que sim. Apesar que não temos visto mais tantos milagres como antigamente. Não é verdade? Por que não temos visto mais tanto morto ressuscitar? Precisamos chegar à plenitude da bênção de Deus. Mas eu creio que dons continuam em operação. Modalidade de batismo, assunto não essencial. Um batismo por imersão. Amém, louvado seja Deus. Os presbiterianos, bota lá a aguinha na cabeça, batiza por aspersão. Amém, louvado seja Deus. Então, irmãos, concluindo esta mensagem. Nesse contexto da ética cristã, Paulo está exortando, está aqui uma mensagem de exortação à igreja. Às vezes não parece, mas por causa de picuinhas desnecessárias, muita gente se desvia da igreja. Então, Paulo está exortando a igreja. Número 1, aceitar sem discriminar. Devemos acolher os irmãos sem exigir uniformidade em assuntos não essenciais. Se eu agora estou usando pulseira de couro, todo mundo tem que botar pulseira de couro. Se eu agora estou botando, se eu agora falo com a mão assim, todo mundo tem que falar, meu irmão. Eu já peguei essa coisa do meu antigo líder, parecia um português pregando na igreja, para me livrar disso, só misericórdia. Tá, amado, olha aí, por causa do brinco. Olha aí. Meu primo, pastor Antônio, pastor Toninho, que alguns irmãos conhecem, pai da Juliana, ele tem cabelo grande, porque ele sempre fez papel de Jesus na cantata. Então, se acostumou a ficar com cabelo grande. Teve uma vez que o irmão chegou para ele e falou: olha, irmão, tudo bem e tal, mas na minha igreja você não prega. Falei: tá bom, irmão, corta o cabelo, bota o cabelo lá para pregar, tira o cabelo e bota o cabelo lá em cima do púlpito para ver se ele prega. Então, besterol, besterol gospel. Então, fomos chamados a respeitar as diferenças. As diferenças de consciência em questões secundárias não devem causar divisão entre os cristãos. 3, reconsiderar julgamentos. Quando julgamos outros crentes por práticas diferentes, usurpamos o lugar que pertence somente a Deus. 4 lugar, foco no essencial. A unidade cristã se baseia em Cristo como Senhor, não em uniformidade de práticas. Em Cristo como Senhor. Questão não essenciais, é bom que haja diversidade. É bom quando a gente vê um irmãozinho vindo com uma gravata vermelha e um terno amarelo. É legal. É legal. O que seria o mundo se não existisse Mr. Bean? Verdade? O que seria o mundo se não existisse Mr. Bean, Didi Mocó, essa gente diferente, não é verdade? É legal, não tem problema nenhum. Aí chega um outro mais assim, tom sobre tom, os 50 de cinza, sei lá do que, do tom, sobre tom, não tem problema nenhum, amado. Está tudo na paz. Eu também já vi, por isso que eu estou falando. Meu irmão que se inspirou naquele elefantinho verde, vem da Pomarola, vem todo de verde para a igreja. Amém? Louvado seja o Senhor. Responsabilidade pessoal, 5º e último lugar. Ou seja, cada um prestará contas a Deus de si mesmo. Ponto. Você e Deus, amado. Assim, Romanos 14, 1 a 12, é um chamado à humildade, à tolerância e ao amor fraternal.
Paulo nos ensina que a verdadeira maturidade espiritual se mostra não pela liberdade que exercemos, mas pelo amor e respeito que demonstramos uns aos outros, reconhecendo que Cristo é Senhor de todos. Se todos esses temas não essenciais passassem pelo crivo de Romanos 14, haveria muita paz na igreja, onde às vezes não há. Então eu termino com Tito 3, 1 a 11, e terminamos a leitura e o culto de hoje. Lembra-lhes que se sujeitem às autoridades que governam. As autoridades, sujeitem aos que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Versículo 2, não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Veja que Paulo conversa com os seus textos para a igreja. Então eu peguei esse texto para fechar o pensamento do que nós lemos de Romanos. Depois, não difame ninguém, versículo 3. Pois nós também outrora éramos o quê? Olha aí, nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia. Gente, a pior coisa é pessoa maliciosa. Crente malicioso, então, não existe. E inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Olha, eu declaro que todos nós fomos lavados pelo Espírito Santo. Amado, o velho homem foi embora da tua vida, em nome de Jesus, amado. Você está lavado, remido, santificado. Depois, versículo diante, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo adiante, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança. Olha aí, escatologia e ética conversando novamente. A vida eterna, fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Irmãos, estas coisas são excelentes e são proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas, debates sobre a lei, coisas que não têm utilidades e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira, segunda, tu dá lá uma admoestada primeira e segunda. O cara não se converteu, irmão, tu está jogando pérolas aos porcos, não adianta. Tá igual discutir quem é Vasco e Flamengo. Um vai sair mais flamenguista, o outro vai sair mais vascaíno. Não é? Menos flamenguista, com certeza. Vamos lá. Pois sabes que tal pessoa está o quê? Pervertida, vive pecando e por si mesma já está condenada. Então, irmãos, terminamos esta mensagem e eu declaro a paz de Cristo em vossos corações. Assim seja, assim diz o Senhor.